Capítulo 7. Minha língua, do pescoço ao fim curvilíneo do seu corpo volátil, escreve poemas mendigos, com saliva e tato, rendição e crueldade, a você, vítima, algoz, lascívia, imã, de todos os falos. Jamais alguém havia lhe feito tamanho carinho. Nunca um homem a tinha visto como o poema a descrevera. Na verdade, sempre teve a sensação, nas inúmeras camas em que se deitou, de nunca ter sido notada, que ao levantar-se a esqueciam como acontece com os sonhos perdidos depois que os olhos se abrem. Desta vez tudo ocorrera diferentemente. Ela que não percebeu que havia um coração deitado a seu lado e não fazia a menor ideia a respeito da posição dos sentimentos daquela pessoa. Ela o usara como sempre o fora, e não se deteve para observar o espaço que havia ocupado daquele peito. A felicidade do presente que os raios da manhã levaram a seus olhos se contrapunham à dor do remorso de ter se valido de alguém que não possuía defesas. Mas mesmo que o tivesse submetido à sua lascívia, também se convencia de que deveria ter feito um grande bem, na medida em que sentiu a generosa amplitude das palavras gravadas no papel. Ela fizera amor com uma alma indefesa que agora muito mais dependeria da sua atenção. Eticamente não poderia ter cometido um crime maior. Contudo, ela também era humana. Possuía suas fragilidades e cedeu às suas emoções tanto quanto ele, e não tinha a menor intenção de afastar-se. Seu medo aumentou quando pensou na possibilidade de seu paciente recobrar seu juízo e julgar-se desrespeitado em seu pior momento. Talvez a odiasse mais do que as pessoas que tanto o magoaram anteriormente. Seria provável que todo o carinho que ela vinha dispensando não fosse levado em consideração quando sua atitude impulsiva estivesse sendo questionada. Sua mente oscilava de um lado a outro, completamente sem rumo. O poeta continuava adormecido, a consciência da moça pesava e seu coração agradecia absolutamente encantado. Ela não sabia o que pensar e nem era capaz de mensurar a dimensão dos sentimentos que a tomavam. Se fosse inquirida a esse respeito, diria estar a um passo de se apaixonar, que nunca sentira tamanha força nas emoções em seu peito. Carregava-se de ternura ao olhar o homem, o desenho e seu poema. Mesmo assim, por outro lado, por maior que chegasse a ser seu carinho, acreditava que só seria capaz de amar um louco se estivesse, também, desequilibrada. Por essa razão, uma coisa era certa. Precisava saber mais a respeito do ser humano com quem se deitara. Era necessário estabelecer um juízo seguro da situação em que se encontrava. Mais do que isso, o mais importante no momento era ouvir seu coração e procurar um respaldo para que sua lógica não se opusesse a deixá-la se envolver com o único poeta da sua vida. Ela já deveria ter encontrado maiores informações sobre seu passado. Arrumou-se com certa pressa. Queria sair de lá antes que Vítor acordasse. Precisava estar segura de que diria as palavras corretas no momento que seus olhos a olhassem. Não poderia errar e feri-lo, nem pensar. Só lhe restava procurá-lo em seus próprios livros. Chegou a pensar no psiquiatra agendado para dali a 2 dias, mas algo pior lhe veio à mente. E se Calabar viesse a melhorar antes de ser realmente seu, bem, aí a confusão dominava seu cérebro. Essa hipótese ganhou dimensão, tornando-se a pior alternativa. Depois, pensou infantilmente que o médico marcado nem era assim tão bom e que seria melhor escolher outro, um pouco mais para frente. Monique leu novamente o poema, decorando cada palavra, beijou o rosto ainda perdido em sonhos, avisou Brigitte de sua saída sem esquecer de deixar um bilhetinho onde dizia não ter tido coragem de acordá-lo, mas que iria cobri-lo de beijos quando voltasse. Tomou seu carro e seguiu para os jardins, procurou a livraria de uma pessoa conhecida na Alameda Lorena, próximo a 9 de julho. Quando abriu a grande porta de vidro, um sorriso atrás do balcão a recebeu como quem dissesse que estava sendo bem-vinda. Mara foi a seu encontro e a beijou. Monique, que bom te ver! Quanto tempo! A loira a cumprimentou com um abraço caloroso. Sua loja está linda. Você também deve estar fazendo sucesso, está maravilhosa, disse-lhe Monique, correspondendo ao cumprimento.
Você não fica atrás. Veio para uma visitinha ou está procurando um livro? Perguntou a vendedora. Os dois. Mas conte como vão as coisas. E o Ricardo? Continua com ele. A ruiva logo deu asas à sua curiosidade. Eu ainda não o apresentei a você. Também não perde nada com isso. Ele é o maior galinha. Está pedindo um pé na bunda. A mulher da loja afirmou sentando-se e indicando a Monique que fizesse o mesmo, frente ao balcão. Meu Deus, acha mesmo que eu daria em cima do seu namorado? Falou Monique admirada. Não, claro que não. Mas ele sim, ainda mais vendo as ferramentas que possui. Já tive muitas experiências deste tipo. Colocou Mara rapidamente, antes que surgisse um clima insustentável. Por que aguenta um cara assim? Perguntou a ruiva. Eu também gostaria de saber. Respondeu, sorrindo a vendedora. Nós mulheres somos bobas mesmo. Já passei por isso várias vezes, mas acho que agora aprendi. Ponderou Monique. E você, me fale? Indagou Mara. Bem, eu estou passando uns tempos em um lugar perdido junto à represa chamado Laguna. Conhece? Monique nem soube por que disse isso. Não faço a menor ideia de onde fica. Deve ser uma paixão fulminante para levá-la para longe das baladas, não é? Cutucou a loira em busca de algo que satisfizesse sua curiosidade feminina, mais ou menos. Monique se arrependeu muito por ter deixado escapar essa. Agora teria de dar detalhes sobre essa relação. Quero saber tudo, me conte. Mara buscou todas as informações. Ele é um amigo que se acidentou que eu estou cuidando. Rola alguma coisinha de vez em quando. Ninguém é de ferro, né? Mas nada sério. Ele é um arquiteto que você não conhece. A ruiva teve de fornecer alguma informação para sustentar a conversa, embora não o desejasse. Como ele se chama? Bonito, rico. Mara avançou acelerando. É um cara normal, bonitinho. Seu nome é Mauro. A enfermeira mentiu tentando fugir daquele bombardeio. Até parece que não fez as mesmas perguntas quando falei sobre o Ricardo a primeira vez. Lembrou Mara. Isso poderia até ser verdade. O passado lhe havia concedido esse direito. Mas Nica não conseguia dimensionar o tamanho da encrenca em que estava entrando. E Mara não era mais do que uma pessoa que conhecia e encontrava eventualmente. Não sabia se seria conveniente expor os fatos. Conhece um escritor chamado Victor Pen Calabar? Tem algo dele aqui? Consultou a ruiva. Claro, é meu poeta predileto. Me arrepio toda lendo esse cara. Também gosta? Mara respondeu livremente. Eu não o conheço. Me recomendaram. Pode me falar um pouco sobre ele? Monique conseguira chegar onde desejava. Ele escreveu, que eu saiba, apenas 2 livros. Um sobre física e outro só com poemas sensualíssimos. Eu tenho os 2 aqui, avisou Mara. Não lhe parece estranho um homem que escreve poesia também conhecer física? Depois, pelo que sei, ele é um arquiteto, não é mesmo? Inquiriu Monique. Exatamente por isso que ele se deu bem. Quando todos procuravam respostas pelo caminho tradicional, ele como construtor foi estudar a arquitetura egípcia antiga. Como deve saber, os egípcios possuíam conhecimentos inexplicáveis para a época. Victor, buscando informações sobre a ciência, que lhes possibilitou as construções dos seus monumentos, enveredou-se pelos textos que sempre foram desprezados pelos cientistas. Descobriu a relação entre a arquitetura e a astronomia desenvolvida daquele povo. Com isso, obteve uma perspectiva diferente do funcionamento do cosmos e acabou percebendo que eles tinham uma noção ímpar do que teria sido o surgimento do universo. Como os egípcios não possuíam telescópio ou qualquer instrumento semelhante, todos seus estudos eram baseados em matemática pura, e foi com ela que eles deduziram como a primeira partícula de matéria surgiu. Quando Victor expôs essa teoria ao mundo, no seu livro, surgiu uma nova concepção das coisas que dava margem a uma compreensão dos fenômenos até então indecifráveis. Esclareceu Mara. Nossa, ele deve ser importante mesmo. Eu não sabia que você se interessava por essas coisas. Ah, admirou-se a enfermeira. Mara riu-se e revelou seu segredo. Eu detesto esses assuntos. Acontece que o Ricardo ama as teorias de Calabar e buzina essa conversa na minha orelha toda vez que não encontra nada para falar.
A loira confessou rindo. Agora eu entendo toda essa erudição científica. Riu também Monique. É, mas a poesia eu conheço bem. Ele me deixa com a libido à flor da pele. Mara levantou-se falando e caminhou para a prateleira para alcançar um pequeno livro. É tão sensual assim? Perguntou a ruiva mais do que interessada. É apaixonante, descreve cenas de noites de paixão e sexo como ninguém. Não há mulher que passe por esse livrinho incólume. Tudo é sublime e delicado. Mara abriu o pequeno livro já procurando algo para ser mostrado. Vou ler este para você. É o meu preferido, adiantou-se Mara. O sol distante envolve inexoravelmente a pedra. Suscita escaldante no seu âmago a incandescência, por horas infindáveis, que terminam aplacadas pelo sereno. O mar não. O mar, quando ama a pedra, a circula em idas e vindas perenemente. Porque amar não é estar, mas sim aproximar-se sempre. Pedra e mar respiram na mesma frequência. Ele se abre para seu suspiro. Ele a beija para que inspire a sua essência. Assim compartilham a mesma temperatura. Por vezes a abraça com ternura, mas tem momentos viris e violentos, porque o amor é feito de boas surpresas. A pedra é sempre pedra. O mar é sempre mar. Mas cedem, emprestam e se moldam. Como macho e fêmea, preciso de você, aproximar-me tanto, até que sejamos uma só silhueta. Meu corpo no seu corpo, meu mar em ondas, vivendo sua natureza, seu sublime destino, de esparramar-se em espumas sobre sua pele cor de areia. Realmente é bonito e sensual, mas da maneira como colocou, eu imaginei algo mais erótico do que isso. Monique ouviu o poema maravilhada, embora tentasse passar uma imagem de indiferença. Mas há bem mais picantes. Todas as formas de amor entre um casal são descritas de uma maneira que a levará às nuvens. Quer ver? Não. Eu não curto coisas assim pornográficas. Ah, mais uma vez ela tentou demonstrar-se pouco interessada. Pornográfico? Deixe de ser boba. O homem é o máximo e pode chamar-lo do que quiser menos disso. Tudo o que ele escreve, mesmo sobre as coisas mais fortes, é sempre leve, lindo e delicado. Acho que ele busca as palavras no etéreo. Bem, então ele não é explícito. Esperou Monique a resposta, já corroída pela curiosidade. Não é explícito. Ele é escancarado, mas tem o dom. É capaz de falar sobre o tesão que sente pela vagina de uma mulher em uma festa da Liga das Senhoras Católicas e ainda ser aplaudido. Descreve abertamente todos os prazeres que um casal pode sentir em uma cama. Destilou Mara toda a sua apologia. Está exagerando, provocou Monique. Acha isso mesmo? Então aposto com você. Escolha o que quiser em matéria de sexo. Qualquer tipo de prazer. E se eu não encontrar algo nesse livro sobre o tema, e que esteja descrito de tal forma que o considere perto da ideia de pornografia, eu lhe darei este exemplar de graça. Provocou Mara. Então tá. Vejamos. Já que falou em vagina, quero um poema que descreva a boca de um homem entre as minhas pernas. Com esse desafio, a ruiva pensou ter posto a loira em xeque. Mara folheou as páginas, sorriu maliciosamente, folheou, folheou, folheou e leu. Quero que minha língua aprenda a cadência das ondas, para que navegue os lábios entre suas pernas. Meu mar, beijando seu mar de prazeres, fantasias e sensações. Meus lábios beijando seus lábios. Os lábios que primeiro beijarão meus filhos. Lábios que assim me farão eterno. Monique sofreu o impacto de estar se envolvendo com um homem inimaginável, capaz de ver a vida, sua sexualidade e a mulher com uma sensibilidade que nem ela, com toda a sua feminilidade, possuía. Meu Deus, é realmente lindo, suspirou a ruiva. Esse é o homem que eu queria bem em cima de mim. Sonhou a vendedora. É, mas esse não é pro seu bico, viu? Mais uma vez Monique não se conteve. Como não? É só ele olhar para essas ferramentas desenvolvidas especialmente para o prazer. A loira retrucou rindo e mostrando seus seios exuberantes. Não sei se você está com essa bola toda. Monique riu e olhou para seus próprios seios, também grandes e perfeitos,
entregando o jogo para o inimigo de bandeja. Você conhece ele. Está com ele. Gritou enfaticamente a vendedora. Eu? Quem sou eu? Não acha que é muita areia para o meu caminhãozinho? Monique tentou disfarçar o estrago. Nos minutos subsequentes, a ruiva desastrada fez um grande esforço para conseguir sair dali com seu livro sem ter que dar maiores explicações. Embora não tenha obtido muito sucesso em suas evasivas, 1 hora depois, chegou à laguna. Victor havia descido, e ela o encontrou no ateliê pintando uma vista do lago, esquecida no cavalete desde o incidente na rua do meio. Que bom te ver aqui, meu amor. Como alguém que escreve coisas tão lindas pode estar aqui sozinho e abandonado nesse lugar? Você me fez muito feliz. Nunca sonhei que alguém me dissesse as coisas que escreveu, nem me imaginei posando para um desenho. Eu ficarei nessa casa enquanto me quiser cuidando do meu bichinho. Ela exalava ternura ao falar e ao tocar seu rosto com a mão que corrigia a queda dos seus cabelos. Calabar a beijou. Foi dele a iniciativa. Era a primeira vez que esboçava alguma reação diante de um fato, além de ter feito o desenho que deixou no quarto. Ele a puxou para seu peito e abraçou, quase implorando para que não deixasse sua vida. A moça passou a tarde lendo o livro e sentindo no corpo a força de cada poema. Alguns os releu várias vezes até decorá-los. Estava deixando que as águas a levassem. Não possuía mais controle sobre os eventos. Quando percebeu a que se submetia, tentou mudar a postura até que uma luz clareasse o caminho. Assim, ao anoitecer, ela modificou a rotina. Vestiu-se com um jeans e um camisão. Estava mais se protegendo do que preservando seu paciente. Era ela que estava insegura. O poeta, como sempre, sentia o que sentia livremente. Com a lua já alta, ela lia para ele os seus próprios poemas, comentando o que a sensibilizava. De repente, algum time de futebol fez um gol e dezenas de rojões explodiram sobre a casa. A paz fora destruída de forma violenta. As primeiras explosões sobre o silêncio o assustaram. Vieram como um choque e, infelizmente, uma nova reação surgiu. Monique viu a sua fisionomia se transfigurar. A respiração começou a ficar ofegante. Ele estava transtornado. As explosões não cessavam, e o efeito sobre o homem foi devastador. Victor levou suas mãos ao rosto, protegendo as orelhas. Sua expressão era de verdadeiro terror. Monique já havia visto esse tipo de reação em outras pessoas. Ele estava vivendo uma crise de pânico. Quando demonstrou estar sentindo dores no peito, a suspeita da enfermeira se confirmou. Com certeza era a síndrome. O levou para o quarto antes que a respiração acelerada o deixasse tonto. Os rojões voltavam a todo instante, e ela deitou-se com o poeta e o abraçou. Na hora lhe pareceu ser essa a única coisa a fazer. Com o tempo os rojões pararam, mas uma nova reação se apresentou. Quando sua respiração retornou ao normal, naquilo que levava a crer ser o fim da crise, Calabar começou a tremer freneticamente. Monique costumava levar em sua bolsa um vidro de antidepressivos para seus dias ruins. A mulher lhe deu um dos seus comprimidos absolutamente em vão. Em um determinado momento, ela, sem controle sobre os fatos e profundamente abalada, o abraçou fortemente, pressionando seu rosto em seu colo. Aí seu instinto feminino falou do fundo do seu coração.